Hoje vamos falar essencialmente dos prazeres positivos, né? Eu também já tinha avisado a vocês, eu tinha tentado registrar que na maneira como eu tenho tentado classificar a felicidade e os prazeres, né? Existem prazeres negativos, que são aqueles que nos fazem vir de um estado de sofrimento para o ponto de equilíbrio, e os prazeres positivos correspondem àqueles nos quais a gente começa já do estado de equilíbrio, ou seja, começa do zero. Não há a necessidade de nenhum desconforto prévio para que a gente possa usufruir dessa sensação de prazer. Ou seja, não são prazeres que funcionam, portanto, como remédio para nenhum desconforto prévio. São prazeres efetivos e que talvez correspondam essencialmente àquilo que a gente poderia chamar de momentos felizes, ou seja, não o estado de felicidade que corresponderia ao ponto de equilíbrio, mas os momentos felizes são aqueles declanchados ou desencadeados por acontecimentos de caráter positivo, aqueles que nos pegam numa hora boa, quando está tudo em ordem. Do ponto de vista da tradição psicológica, os prazeres positivos são sempre ligados à sexualidade. Né? E talvez por isso, na teoria psicanalítica, o sexo tenha ganho essa importância extraordinária, né? De ser a fonte básica do prazer, da ação, do movimento, das coisas que sejam para além de fugir só do sofrimento e da dor. Né? Seria o único desequilíbrio sentido como prazeroso, né? O desequilíbrio ligado à excitação sexual. Esse não é exatamente o meu ponto de vista, mas certamente o sexo representa papel fundamental nas coisas relacionadas com os prazeres positivos e, por um caminho que eu vou explicar já já, ele participa de tudo, né? O sexo é certamente uma das coisas mais encrencadas que existe na nossa espécie. Uma coisinha tão simples na origem, né? A gente olha os animais e vê uma coisa simples mesmo, né? Um macho, né, percebe a existência de uma fêmea no cio, através principalmente do olfato, e essa fêmea no cio provoca no macho uma inquietação que faz com que ele saia correndo atrás dela, né, e tente agarrá-la e copular, e com isso depois encontrar um certo alívio e relaxamento. E este é uma coisa impossível mais simples. Nos humanos, o problema não é olfativo, é talvez essencialmente visual, mas é sempre a mesma coisa. O macho vê uma moça, né, atraente, corre atrás dela, tenta agarrá-la, né? Na nossa cultura, na nossa sociedade, já a coisa se complica porque ele depende do aval dela para agarrá-la, a não ser que seja um estuprador. Mas na origem, quer dizer, antes da civilização, ele não dependia desse tipo de consentimento, não é? Eu imagino que numa vida primitiva, o homem se valia da sua superioridade muscular para, né, atacar as mulheres, né, na medida em que ele tivesse sido estimulado visualmente e se sentisse excitado em decorrência da presença dela. Esta condição primitiva, evidentemente, não era muito favorável às mulheres, que, ao longo dos anos, vem conseguindo avanços sucessivos, não é, de melhorar a sua posição, não é? Talvez a primeira grande conquista feminina tenha sido o próprio casamento, que oficialmente é o momento em que a mulher fica meio escrava de um homem, mas ela fica escrava de um homem e se liberta de todos os outros homens que até então podiam atacá-la, não é? E esse homem, que é o marido opressor, teoricamente, passa a ter a função também de guardião da mulher, ou seja, leão de chácara, não é? Então, quando o homem puxa a mulher pelos cabelos e enfia ela na sua toca, não é, na Idade da Pedra, ele começou a prestar serviços à mulher, não é? Porque ele passou a ser o único que vai ter direitos sobre ela, mas com o dever de zelar
pelo bom comportamento dela. E, portanto, já liberava ela do assédio de um enorme número de outros homens que pudessem se interessar por ela. Todo mundo sabe que nesses últimos 20 ou 30, talvez 40 anos no máximo, e não mais do que isso, as mulheres ganharam também o direito que não tinham de dizer não ao próprio marido, né? Isso era um dever conjugal até muito pouco tempo atrás, e agora nem para aquele que é o guardião ela é obrigada a dizer sim. E, portanto, a condição feminina só melhorou. Se a feminina melhorou, a masculina talvez não tenha melhorado na mesma proporção, né? De todo modo, os prazeres positivos, e principalmente os prazeres corpóreos, não são só de natureza sexual. Ao sexo eu volto já já. Eu gostaria só, antes disso, de dizer que existem alguns outros prazeres ligados à atividade física, atividade muscular mesmo, não é? Talvez porque em certa quantidade e intensidade a atividade muscular libere certos hormônios cerebrais parentes da morfina, que são as chamadas endorfinas, e que provocam um grande bem-estar físico e uma boa disposição geral, não é? Então a endorfina se libera principalmente por atividade física aeróbica, quer dizer, quantidade bastante ativa de movimentos, em particular com as corridas, não é? E as corridas são um bom exemplo de um prazer corpóreo importante por causa disso. Evidentemente, os esportes e atividade física são prazeres só para quem curte, não é? Há um bom número de pessoas que não acham muita graça na atividade física, e uma boa quantidade de pessoas, mesmo os que praticam atividade física, só acham graça em ter terminado a atividade física. Adoram ter feito ginástica, né? Que realmente é um momento de glória, né? Diário para quem pratica todos os dias. De todo modo, existe uma diferença grande também entre atividades físicas de caráter competitiva e atividade física não competitiva, né? Nas corridas, por exemplo, assim como na dança, né? Dança de salão, tem cursos, aulas de dança de salão. É evidente que as pessoas que vão fazer um curso de dança não têm a menor pretensão de se tornar bailarinos profissionais. As pessoas que vão correr, ou aprender, ou treinar para correr maratonas, não têm a pretensão de ser corredores profissionais, a não ser aquele pequeno grupo do pelotão da frente, não é? A turma que vai atrás está lá meio de gaiato, né? Está lá de brincadeira, está lá para curtir a atividade esportiva propriamente dita, está lá para se exercitar e, obviamente, talvez até para conseguir algum avanço em relação aos resultados dela mesma no ano anterior, ou no momento anterior. Ou seja, uma disputa consigo mesmo. Então, este tipo de atividade esportiva não competitiva é, talvez, o prazer corpóreo por excelência, porque quando surge o elemento competitivo, nós estamos falando já de um ingrediente complicado, que tem a ver com a vaidade, que eu vou falar daqui a pouco, e em todo lugar, vou falar um pouco hoje e um pouco na semana que vem. Em todo lugar que a vaidade se mete, as coisas só se complicam, né? Eu sei que nós vivemos num mundo que valoriza muito os esportes competitivos, inclusive aquelas pessoas que, por aptidões especiais ou por muito treinamento, conseguem resultados extraordinários nos esportes competitivos. Mas não é este o tipo de prazer que me encanta, porque o esporte competitivo e o sucesso numa atividade de destaque, de notoriedade, nós estamos falando das felicidades que eu tenho chamando de aristocráticas, que outra vez eu insisto, são aquelas que são privilégio de um pequenino grupo de pessoas em oposição às felicidades democráticas, aquelas que têm, às quais todos nós temos acesso. Então, é felicidade democrática ou é prazer democrático o prazer que se pode tirar de ser parte de um grupo de corridas não competitivo, quer dizer, parte de um grupo de corridas que se encontra 1 ou 2 vezes por semana, basicamente para correr, né? E não para ganhar, nem para ser melhor que ninguém, para criar atividade física, para criar uma atmosfera quase sempre extraordinariamente rica de amigos, muito agradável, muito cooperativa,
que é a atividade dos ambientes onde a competição está fora. No mundo onde a competição entra, as amizades e as relações honestas e sinceras ficam sempre muito prejudicadas, né? Então, eu devo dizer que, mesmo admirando e sendo capaz de apreciar a competência de um grande atleta de ponta, não é este o tipo de atividade física que me parece relacionado com a felicidade propriamente dita, e sim aquela do corredor ocasional, ou do corredor do pelotão, do grande pelotão que vai atrás, ou das pessoas que se reúnem uma vez por semana ou duas com a finalidade de aprender e aprimorar a dança de salão, quer dizer, atividades corpóreas que criam um ambiente de integração fraterno, um ambiente de aconchego, um ambiente de amigos, né? Amigos, inclusive, muitas vezes verdadeiros. Não, esses ambientes assim, aconchegantes, dificilmente existem em atividades competitivas, né? Que são muito valorizadas na nossa cultura. Parece que esporte é cultura também, mas eu tenho dúvida quanto realmente o esporte competitivo é assim valioso para a formação das pessoas, assim valioso para a formação moral e educacional das pessoas, né? Eu tenho uma experiência pessoal, eu trabalhei 2 anos em esporte competitivo, em futebol, trabalhei 2 anos no Corinthians, há muitos anos atrás, em 82 a 84, na época da democracia corintiana. E o objetivo lá era claramente de tentar criar uma atmosfera cooperativa dentro de um grupo que obrigatoriamente tinha que ser competitivo. Essa atmosfera cooperativa se conseguia por alguns, não diria minutos, mas por alguns dias ou por algumas semanas. Mas a disputa, a rivalidade entre as pessoas, porque dentro de um time de futebol, querendo ou não, todo mundo está lá e sabendo que tem que viver e operar em grupo para atingir resultado, mas todo mundo está sempre buscando a sua notoriedade, o seu destaque pessoal, ir ele para a seleção. Ele não é o time que vai para a seleção, é cada jogador que pretende este objetivo e, evidentemente, isto cria uma atmosfera em que todo mundo quer se destacar. Todos sabem também que esse destaque é complicado se não houver um resultado mínimo do grupo como um todo. Então eles vivem falando, eu e os meus companheiros estamos todos bem preparados e muito unidos, mas é tudo mentira. Bem preparados eles estão, unidos aparentemente sim, porque não há briga nem tensão lá dentro, não é? Mas é uma falsidade desgraçada, né? É todo mundo fingindo que é super amigo, não é? Super cordial, e por trás existe, sabe, hoje tem Big Brother, todo mundo sabe como é que são essas coisas que acontecem em off também, não é? Mas no futebol sempre foi assim e vai ser sempre, porque é uma disputa permanente, não é? Quando se consegue o mínimo de harmonia, se consegue resultados acima da média. Isso vocês não tenham dúvida nenhuma. Mas o ambiente gostoso e realmente democrático é aquele que se forma nas turmas que se juntam sábado de manhã para a corrida e depois da corrida vão tomar café e vão bater papo e vão rir. E muitas vezes surgem inclusive relações afetivas, amizades sinceras, coisas muito boas a partir desse tipo de caminho, né? Democráticos, hein? Caminhos absolutamente democráticos, porque ninguém está disputando nada, cabe todo mundo no pelotão dos fundos, no pelotão da frente ou no pódio só cabem 2 ou 3, ou 5, mas nos fundos cabe quantos tiverem, não é? E é ali que está o ambiente e a atmosfera legal, não é? E não no topo das pirâmides do sucesso, não é? Eu insisto, e mais para frente, e principalmente na semana próxima, vou falar bastante sobre isso. Voltando, deixando de lado este tipo de prazer corpóreo ligado à atividade física, voltando à questão sexual, eu volto a dizer que o sexo é, talvez, o nosso fenômeno físico mais singelo, né? É um fenômeno que se alimenta de uma troca de carícias, ou seja, 2 pessoas. Fora esta questão do desejo visual, o sexo, na verdade, ele é complicado por várias razões, né? Primeiro porque ele é super regulamentado em todas as sociedades. Não existe nenhuma sociedade que não regulamente a sexualidade. Segundo, porque existem algumas diferenças entre o masculino e o feminino, que também são muito importantes e nem sempre muito objeto de muita reflexão. Essas diferenças criam tensões, porque sempre que existem diferenças, no nosso jeito de pensar, surgem tensões.
as pessoas não sabem muito bem operar com diferença. E diferença sempre parece que significa hierarquizar. Se homem e mulher são diferentes, um é superior, o outro é inferior. E, na verdade, as pessoas ainda parece que não sabem raciocinar que diferentes podem ser só diferentes. Né? Sempre tem que ser diferente para mais ou para menos. Isso não é verdade. Principalmente entre homem e mulher, não existe esse para mais nem para menos. Porém, não são iguais. Né? É uma briga antiga, porque sempre foram tratados como diferentes, o homem como superior. Depois, a partir do fim dos anos 70, virou proibido falar em diferenças. Homens e mulheres tinham que ser iguais. Mesmo quando as diferenças são visíveis a olho nu. Tem que ser igual. Agora, voltamos a pensar em termos de diferenças, mas outra vez voltamos a pensar em termos de diferenças hierarquizadas. E não tem que pensar hierarquizadamente. Tem que pensar que somos diferentes e ponto final. Cada um com as suas propriedades. A principal diferença, ou alguma das principais diferenças, é justamente a importância da visão. Muito maior no homem do que na mulher. O que cria condições, do meu ponto de vista, extremamente favorável para as mulheres. Os homens adorariam ser eles o objeto do desejo. Não é? As mulheres se ofendem quando falavam, na época, se ofendiam, hoje não, quando se falava em mulher objeto. Né? E principalmente, mulher objeto significa mulher objeto do desejo, do homem. Né? Isso era palavrão. Hoje, mais do que nunca, as mulheres se esforçam loucamente para ser isso aí. Não é? Aliás, os homens também se esforçam para ser isso aí, objeto do desejo das mulheres. Não sei se conseguem tão bem quanto elas. Dizem que sim, mas eu ainda quero verificar, porque, na minha opinião, existe uma diferença biológica efetiva, de tal maneira que esse esforço masculino de se embelezar tanto, talvez não tenha, ou não venha a redundar num resultado tão favorável quanto aquele que se consegue através do embelezamento feminino. De todo modo, o desejo masculino é visual. As mulheres, não tendo claramente esse desejo visual, elas se excitam ao se perceber objeto do desejo. E excitar-se ao se perceber objeto do desejo não significa que elas não gostem de ser objeto do desejo de determinados homens muito especiais. O que não significa que elas tenham desejo por este homem. Elas se envaidecem particularmente, ou se excitam particularmente por provocar estes homens, os homens que elas valorizam como um todo. Né? Pela beleza, pela inteligência, pela posição social, financeira, o que seja, mas que elas valorizam. E os personagens que elas valorizam são aqueles que estão de acordo com o critério de admiração delas. E, portanto, quem define critério de admiração na cultura é a mulher. Né? Então, essa cultura é mais feminina do que se pensa. Não é uma cultura construída pelos homens, porque os homens são loucos para impressionar as mulheres. E se as mulheres valorizarem determinado tipo de coisa, os homens vão agir de acordo com aquilo que as mulheres valorizam. Ou seja, os homens são submissos à vontade feminina. Né? Ou seja, os homens valorizam coisas porque essas coisas impressionam as mulheres. Se não impressionarem as mulheres, os homens não se interessam mais por essas coisas. Eu acho isso mesmo. Né? E acho que isso é muito maior do que vocês pensam. Né? Eu sempre penso no Mercedes. Os homens são loucos para ter Mercedes. Carro bonito, grande, não é? Os homens são loucos para ter carro bonito porque isso impressiona as mulheres. Porque se as mulheres acharem legal um homem que anda de ônibus, vocês podem ter certeza que os homens mudarão de referência. Os homens não ligam para a Mercedes. Os homens ligam para as mulheres. As mulheres também não ligam para o Mercedes. Ninguém liga para o Mercedes. Se pular o Mercedes, não vai fazer falta para ninguém. Os homens ligam para as mulheres e as mulheres ligam para homens capazes de ter o Mercedes. Ou seja, homens bem-sucedidos. Ou homens admiráveis. As mulheres gostam de homens que elas admiram e os homens gostam de mulheres. Ponto. Não precisa sequer admirá-las. Né? Basta, e de preferência bonitinho. Né? Então a beleza feminina é uma coisa que os homens valorizam muito. De todo modo, existe uma diferença básica, que é o seguinte: a excitação é mais feminina do que masculina. O desejo talvez seja uma palavra
que devia ser circunscrita a uso masculino. É muito complicado isso, não vai dar tempo da gente falar direito, mas desejo é uma coisa que implica em vontade ativa de ir atrás, buscar ou agarrar. Esse desejo, entendido desta maneira, as mulheres não têm. As mulheres se excitam, e os homens também se excitam. A excitação é ao perceber que elas são objeto do desejo. A excitação provavelmente tem a ver já com elementos simbólicos, ou seja, imaginário, fantasioso. A mulher imagina que o homem, ou subentende a partir daqueles olhares do homem que ele está interessado nela. Imagina o que possa vir a acontecer em função daqueles olhares. Então existe toda uma fabulação em torno da questão sexual. Os homens também imaginam e sonham, não é? Os homens imaginam, se imaginam mais perto, abordando, chegando na mulher, beijando a mulher. Então, o mundo do sexo é um mundo muito rico de caráter imaginário, muito para além daquilo que seja simples troca de carícias físicas, né? A troca de carícias físicas ocupa talvez alguns minutos do dia das pessoas que praticam essas trocas todos os dias, que não são a maioria, e o tempo que se gasta pensando no assunto sexual é enormemente maior do que o tempo gasto com as trocas de carícias, pensando, imaginando, devaneando, sonhando, curtindo em fantasia. O mundo da fantasia talvez seja o mais rico da sexualidade. Talvez por isso mesmo o universo virtual seja tão pródigo em assuntos ligados à sexualidade. A começar pela própria indústria pornográfica, né, que está num apogeu extraordinário, mas também todo tipo de... Sabe, o sexo é um fenômeno tão curioso. Eu sempre me lembro, há uns 15 ou 20 anos atrás, começaram, antes das coisas virtuais na internet, apareceram o sexo por telefone. Não sei se vocês lembram disso, mas tem gente que tem alguma idade maior, então certamente lembra. Não precisa ser muito velho para isso, porque foi outro dia. E o sexo por telefone era um negócio assim, que os homens ligavam, os homens mais do que as mulheres, sempre a indústria pornográfica sempre se alimentou mais de homens, né? Os homens ligavam para o tal número para ouvir uma conversinha. E erótica, naturalmente, não era uma conversinha qualquer. Ouvir ou interagir, tinha dois modelos, o só de ouvir e o interativo. E essa conversinha erótica era suficiente para provocar a excitação do homem. Que eu vejo que animal singelo, né? Ouve uma conversinha e pronto. Que eu saiba, nunca houve esse tipo de procedimento, ou sexo por telefone, para as mulheres. Ou as mulheres nunca se valeram desse tipo de recurso, né? As mulheres são bem mais criteriosas, ou bem mais atentas à possibilidade do sexo real, né, do que só no universo da fantasia, apesar de que um bom número delas se masturba, muito menor do que o dos homens, né? O sexo é um fenômeno extraordinariamente pessoal e por isso mesmo pode ser praticado sozinho, né? E mesmo quando ele tem esse caráter interpessoal, em que o indivíduo ao se masturbar imagina que ele está abordando uma mulher, ou está tendo contato físico com uma mulher, na realidade a excitação é um fenômeno pessoal. O homem também tem excitação, quer dizer, o desejo ele é visual, a excitação é táctil, né? O contato com as zonas erógenas, tanto faz no homem como na mulher, provoca certamente um estímulo intenso. Esse estímulo é extremamente prazeroso e ele costuma terminar com uma descarga orgástica ou ejaculatória, conforme o caso, e que é, às vezes, uma descarga que provoca plena saciedade no homem, e às vezes não provoca tão plena saciedade como costuma acontecer nas mulheres. O assunto é extremamente complexo e não cabe, infelizmente, aqui falar muito. O prazer ele é este simples. Agora, o jogo que envolve o erotismo e a sexualidade é de extrema complexidade e, na nossa cultura, infelizmente, o sexo tem compromissos muito maiores com a agressividade do que com o amor, né? E é importante que compreendam isso direito, porque a começar pelo simbólico uso de palavras eróticas para fins violentos, como é o caso dos palavrões,
presentes em todas as línguas, né? Em que eu não vou poder dar exemplos, vocês mas no qual, na realidade, palavras de cunho e significado erótico, principalmente homossexual, homem com homem, não é? São a maior expressão da violência verbal na maior parte das línguas, não é? E essa violência acoplada ao vocabulário verbal, ele parece que tem relação mesmo tanto com os fenômenos da homossexualidade, como com alguns outros fenômenos ligados à vaidade, como eu vou falar daqui a pouquinho, não é? Mas na questão homossexual masculina, por exemplo, vocês têm um exemplo muito claro desse aspecto da associação entre sexo e agressividade. No universo dos meninos mais delicados, 7, 8, 9 anos de idade, eles realmente são objeto de grande hostilidade, deboche e ironia por parte dos outros meninos. Crescem com raiva dos meninos, porque foram humilhados por eles. Crescem com raiva dos meninos e não com raiva ou com nenhum problema com as meninas. O homossexual é gozado porque na puberdade e adolescência cresce, além de raiva dos meninos, muito inseguro acerca da sua sexualidade. É claro, chamado de bicha durante 3, 4, 5 anos, não há de chegar à puberdade e adolescência e o cara achar que ele é o garanhão, né? Está se sentindo super fraco, inseguro e ameaçado. Evidentemente também que neste contexto, ele então nem ousa, por vezes, a experiência sexual. Ele acaba preferindo a heterossexual, né? E se for um menino mais bonitinho, que não é raro, e for objeto de desejo de outros homens já homossexuais, evidentemente ele vai aceitar este tipo de abordagem. Então, na realidade, a homossexualidade masculina, ela parece que vem mais claramente do que qualquer outro episódio da sexualidade acoplado à agressividade. Raiva de homem igual a desejo por homem, né? Como se através da sexualidade adulta o indivíduo fosse se vingar. E não são raros os homossexuais que têm franca simpatia por objeto sexual adulto viril, quer dizer, por homem. Não é que ele tem um desejo sexual por, vamos dizer assim, por outros homossexuais muito afeminados. Não é? Em geral, eles preferem objetos sexuais masculinos viris, né? Homens maçudos. Que talvez sejam o protótipo daqueles que os humilharam. Os homossexuais masculinos não têm problema nenhum com as mulheres, são muito amigos das mulheres. Não têm desejo por elas e talvez por isso mesmo não tenham problema com elas, né? Se dão muito bem, são amigões, né? Solidários, são legais, só não têm interesse sexual, porque parece que o desejo sexual acompanha o elemento mais agressivo do que o elemento carinhoso, de ternura ou de amizade. Infelizmente, o mesmo acontece com os homens, os machões. Aquele tipo machão, o paquerador profissional, o garanhão, em geral, um tipo que tem raiva de mulher. E eles têm raiva de mulher e sentam no boteco, ficam falando com os homens, uns com os outros, são amigões dos homens, esses aqui, né? Eles são amigos dos homens e têm desejo pelas mulheres, né? E ficam ali conversando, e a conversa deles é uma conversa que deprecia claramente as mulheres. Ficam falando também sobre com quem eles saíram, transaram, etc. E sempre diminuindo as mulheres. Eles adoram contar mentira para as mulheres, conquistar as mulheres, né? Com as mentiras. Também não sei como é que as mulheres até hoje caem na mesma conversa, que é sempre a mesma, né? Contam aquelas conversas, aquelas mentiras óbvias, as mulheres ficam, sei lá o quê. Eles têm a relação sexual com ela. Antes, esse paquerador profissional é aquele tipo que se apaixona perdidamente pela mulher depois de 2 horas que conhece ela, né? Todo indivíduo que se apaixonar na mesma noite pela mulher é um safado. Não existe isso, né? Mas as mulheres acreditam.
ficam encantadas com o fato de elas terem sido capazes de provocar aquele entusiasmo todo tão depressa, então acabam saindo com os caras, transando com eles, e no dia seguinte o indivíduo esqueceu do amor que tinha declarado para a moça. A moça começa a correr, espera primeiro que ele ligue, não acontece. Aí fica correndo atrás dele para ver se ele vai vir. Ele não liga, não responde. Então, quando responde, fala assim, sabe, estive muito ocupado, trabalho, enfim. Todas as conversas de sempre, a mulher fica correndo atrás dele, às vezes semanas a fio, né? Desnecessariamente, porque o indivíduo já atingiu o objetivo. Aliás, é sempre a mesma história. Os homens parecem que têm como, esse tipo, o paquerador tem como objetivo final da sua relação com as mulheres levá-las para a cama. O que não é, em geral, o objetivo final das mulheres. Que, como regra, segundo um psicólogo americano, o objetivo final das mulheres é levá-los ao altar. Então, há uma discrepância. E elas aceitam, talvez, condições duvidosas, justamente imaginando que, na continuidade, vão ser capazes de fazer o indivíduo mudar de rota e, finalmente, chegar aonde elas sonham, né? Pouco ingênuo, porque isso não costuma acontecer, né? Me desculpem ter que parar toda hora, mas a temperatura exige e não adianta eu falar durante o momento que eu estou passando o lenço, porque eles depois cortam mesmo. Então, a gente já corta por antecipação. Deixa eu mudar para essa perna, porque aqui também tem câmera. Não pode. Então, estes elementos que envolvem a violência, a agressividade nas relações homem-mulher e nas relações homem-homem, e, portanto, nas relações sexuais, é uma coisa terrível, porque mostra que na nossa cultura, apesar do discurso ser um discurso romântico, sexo, fazer amor nada, é fazer ódio. Devia se chamar fazer ódio. Não é? Amor não se faz, aliás, amor se sente. Não é? A gente sente, não é? Pela pessoa, que provoca na gente é aconchego. Usar a expressão fazer amor para relação sexual é uma coisa ruim. Né? Essas expressões que só servem para equívoco, para atrapalhar a vida das pessoas. Toda expressão que tem sentido duvidoso, talvez idealmente devesse ser abolida, não é? Do vocabulário, pelo menos do vocabulário psicológico daquelas pessoas que querem chegar a algum resultado bem claro e definido. Eu penso também que essa questão da agressividade está presente na outra vertente da sexualidade, tão importante quanto a vertente da troca de carícias, que é a questão da vaidade. A vaidade se manifesta pela primeira vez pelos 6, 7 anos de idade, né? E que é um elemento claramente autoerótico, esse mais claramente autoerótico, quer dizer, é um prazer erótico, claramente erótico, de se exibir, de chamar a atenção, de atrair sobre si olhares de admiração, olhares de fascínio, olhares de desejo, inclusive, se possível. Né? Então, essa vontade de chamar a atenção, de ficar no centro de evidência, que é uma coisa que presente em todos nós, né? Ela também ela se manifesta a partir dos 7 anos de idade e não para mais, só piora. Né? Com a puberdade e a adolescência piora muito mais. Na criança pequena aparecem sinais disso, assim, a criança ganha um relógio, ela fica assim, mostrando o relógio para todo mundo, até que alguém veja o relógio e fala assim, olha, aí fala, que lindo o relógio, ela fica toda contentinha que você fala, que lindo o relógio, né? E que, na verdade, ela se sente erotizada pelo fato de ter colocado sobre o seu corpo algum tipo de adereço, algum tipo de coisa nova. Coisa que acontece também em tribos primitivas, nos índios, em todos os povos que se pintam, que se marcam, quer dizer, que dão sinais de ficarem mais erotizados na presença de algum tipo de coisa feita sobre o próprio corpo, objeto de adorno ou algum tipo de maquiagem, ou algum tipo não só de maquiagem, mas de inserção. Do mesmo modo que tem os piercings, na nossa cultura existem piercings de todo tamanho nos índios também, inclusive alguns enormes,
que pegam, às vezes, a bochecha inteira de certos vinhos que a gente olha e fala, não entendo como é que isso aí, né? As pessoas vivem com isso. Mas, de todo modo, hoje as pessoas botam piercing na língua também, né? As pessoas da nossa cultura, também não sei qual é o barato do piercing na língua, mas deve ter, né? Uma coisa mais erótica. Pode ser que funcione até quase como uma goma de mascar, né? De todo modo, esta coisa de se exibir através dos adereços, dos pintar o próprio corpo, de marcar o próprio corpo com tatuagens, né? É o início só de um processo que depois vem, e na nossa cultura consumista, ganha o exibicionismo de joias, não é? De beleza física, naturalmente, então as pessoas malhando e se embelezando cada vez mais, sempre com o objetivo de chamar a atenção, evidentemente também chamar a atenção por suas competências intelectuais, e sobre isso nós vamos falar daqui a um minutinho, né? Então, esta questão da vaidade, evidentemente, tem compromissos seríssimos com a agressividade, porque para cada um que se destaca, e a vaidade busca e pede destaque, não é? E ela tem compromisso sério com a agressividade e com os prazeres e felicidades aristocráticas. É o protótipo do aristocrático por excelência, porque para o indivíduo chamar a atenção e se destacar, ele tem que ter coisas que os outros não têm. E para ele ter coisas que os outros não têm, evidentemente, ele não pode deixar de estar numa situação de notoriedade, de privilégio, de ter coisas raras, difíceis de serem conquistadas por todo mundo, não é? Então, aquilo que é aristocrático por excelência provoca inexoravelmente a inveja da grande maioria da população. Inveja é raiva e, portanto, é uma coisa que obrigatoriamente provoca manifestações de ordem agressiva. Certamente tem a ver com a agressividade que se verifica cada vez maior em grandes centros urbanos, menos ricos, especialmente dos países do terceiro mundo, e em particular no nosso, onde crianças, adolescentes e adultos jovens, atraídos pelos objetos de consumo fascinantes que a propaganda, a mídia e a televisão fazem chegar aos olhos deles, dentro da casa deles, se é que se pode chamar o lugar onde eles moram de casas, não é? E eles, evidentemente, querem também acesso a estas coisas. E este querer acesso a estas coisas faz com que muitos deles, aqueles que têm uma formação moral menos consistente, se transformem em delinquentes, não é? Então, a delinquência certamente se beneficia de uma sociedade aristocrática, uma sociedade que estimula a tudo que é prazer raro e incomum, é uma sociedade obrigatoriamente, vamos chamar assim, do mal, né? Uma sociedade que quer o mal da grande maioria das pessoas. É terrível dizer isso, mas esta é a sociedade em que nós vivemos, né? Uma sociedade onde não é importante só ter as coisas, o importante é ter as coisas e esfregar na cara de quem não tem, né? E esfregar na cara de quem não tem, não pode fazer em quem não tem outro estado que não, outro serviço, senão de provocar grande ressentimento. Na semana que vem vou falar mais sobre a questão da vaidade e seus malefícios, não só para a vida em sociedade, mas principalmente para cada um de nós. Porque se fosse só o malefício social, já seria uma tragédia a questão da vaidade. Mas muito pior do que isto é a vaidade e as suas manifestações na relação direta da gente com a gente mesmo. Falando alguns poucos minutinhos só dos prazeres intelectuais, porque falei tanto do sexo que não sobrou tempo para o intelecto. Primeiro eu gostaria de registrar que os prazeres intelectuais, do meu ponto de vista, são autônomos, ou seja, não é uma expressão exclusiva, sublimada ou manifestação indireta do prazer ou da sexualidade. Eu acho que há um gosto e uma curiosidade, uma inquietação intelectual presente na criança desde o 2º ano de vida, a partir do momento em que ela começa a especular e querer conhecer o mundo em que a gente vive. A criança mostra sinais claros de curiosidade, de inquietação, de interesse, de vontade de aprender, porque ela, de repente, sei lá, você pegar uma criança pequena, a partir do 2º ano, quando ela está mais segura, ela sai do colo da mãe e ela começa a ter, na busca
pelo entendimento do universo que a cerca, uma espécie de concorrente do colo materno. Se no primeiro ano o colo materno ganha folgado, e é a única coisa que a criança quer mesmo, a partir do segundo ano, especular e conhecer o mundo passa a ser tão relevante quanto o colo materno. Ou mais, em certas horas. Quando ela está bem mais. E aí ela vai tentar entender como é que funcionam as coisas. E a hora que a criança aprende certos mecanismos, ela manifesta sinais claríssimos de grande felicidade. Não é? Se ela tiver uma caixa de música e ela percebe que abrindo a caixa, toca música, fecha a caixa, para a música, abre a caixa, toca música, fecha, toca para a música. Ela começa a fazer aquilo repetidamente, de repente ela abre um sorriso, né, próprio de quem entendeu como é que funciona aquela caixinha. Né? A mesma coisa acontece quando ela descobre como é que se abre e fecha uma porta. Né? E ela fica abrindo e fechando, se achando o máximo, um gênio, porque entendeu como é que funciona aquilo. Né? A sensação é enormemente gratificante, as crianças nessa fase têm gosto por aprender, todas, né? Uma inquietação e vontade de aprender vem assim, 3, 4, 5, 6 anos de idade, mesmo nos primeiros anos do primeiro grau. É muito raro que a criança no primeiro ano do primeiro grau não seja uma criança aplicada e com interesse grande pelo conhecimento, e que não seja boa aluna, inclusive. Existem alguns problemas na educação que não estimulam, infelizmente, esse tipo de inquietação intelectual inata. Muitas pessoas, hoje eu diria que a maior parte das pessoas, perde esse gosto pelo conhecimento. Porque entre os adultos, adolescentes e adultos jovens, tem um bando de gente que você pergunta, mas escuta, quais são as coisas que você gosta mesmo? O cara olha para você assim, meio perplexo e fala, nada. Não, fala assim, o que você gosta mais? Aí vem aquelas coisas, gosto de ver TV. Não café filosófico, naturalmente. Gosto de praia, de balada, enfim, aquelas coisas muito genéricas, né, que só faltava não gostar. Mas é tudo muito sem nenhuma paixão. Né? E aí você vai ver a história, provavelmente eu acho que tem a ver com o seguinte. Essas crianças, de algum modo, em algum momento da infância, foram estimuladas a produzir, sei lá, por exemplo, um desenho para a mãe no Dia das Mães. Não é? Então faz um desenho e chega em casa. Estou falando de criança de classe média, naturalmente, para cima. Né? Chega em casa com o desenho, todo mundo fala, nossa, que desenho lindo, vamos emoldurar. O desenho não era tudo isso. Né? Mas, enfim, as famílias acham muito importante prestigiar aquela obra da criança. Chega um momento um pouco mais para diante, e a criança que se acostumou à ideia de que o que ela produz é muito prestigiado, muito paparicado, muito elogiado, de repente começa a ter produções não tão elogiadas. Né? E até porque, pelos 8, 9 anos de idade, ninguém mais elogia coisa só por elogiar. Ele começa a ter notas mesmo na escola, começa a ter que responder a solicitações mais exigentes. Se não for capaz de fazer isso, né? Se não for capaz de fazer isso de um modo afirmativo, ele se desinteressa. Porque na nossa cultura, sempre que o indivíduo não tem bom resultado, ele se desinteressa. Né? Então o indivíduo vai se desinteressando do processo de aprender. Ele perde a capacidade de curtir o aprendizado. E ele começa a ser um indivíduo que vai se dedicar às coisas às quais ele acha que consegue algum tipo de notoriedade. E muitas vezes esse universo onde ele consegue algum tipo de notoriedade é nenhum. Então ele se interessa por nada. Né? Porque ele não tem nenhuma área onde tem uma competência específica. Se for o esporte, ele vai ficar um fanático fascinado por aquele esporte. Se for um indivíduo que tenha realmente grande competência para o conhecimento, para os estudos, etc., e ele se sentir envaidecido com isso, pode até se transformar num intelectual depois. Né? Um indivíduo que vai usar o conhecimento, né, e a informação como instrumento para se destacar e para ter o exercício da sua vaidade manifesto por este caminho. O uso da vaidade manifesto pelo caminho intelectual provavelmente foi uma das coisas que também contribuiu para que se pensasse sempre no sexo como um elemento importante, como importante motor também da função intelectual. Mas eu acho que a vaidade, na verdade, se agrega à atividade intelectual e que é prazer em si.
Não há necessidade de vaidade, porque do mesmo modo que existe a vaidade de você ser uma pessoa com grande erudição, capacidade de falar o nome de autores, de citar ou declamar poemas de cor, existe a capacidade da maior parte das pessoas, que seria o equivalente, vamos dizer, na corrida que eu falei da maratona, aquele pelotão da frente, existe um grande número das pessoas que estão lá nos fundões da cultura, que curtem loucamente os bons livros. Ainda existe muita gente que curte, felizmente. Que curtem os filmes de qualidade, as boas músicas, né? Que gostam de assistir ou ver uma bonita exposição de arte, mesmo não entendendo profundamente, mas que se emocionam, que se sensibilizam com o conhecimento, que se sensibilizam com as artes, com as letras, com a cultura, que gostam de pensar, né? Que gostam, inclusive, de pensar sobre as coisas que eles pensam e reformular pensamentos, ter isto que eu chamo do cérebro poroso, o gosto por aprender permanentemente. Se isso não existisse num enorme número de pessoas, certamente os cafés filosóficos não teriam a audiência e a frequência que têm, né? Então, na verdade, existe muita gente com gosto pelo conhecimento, né? Muita gente com gosto por aprender, por reciclar, por se modificar, por modificar o seu sistema de pensamento permanentemente, né? E ter nesta reciclagem, nessa porosidade, enorme prazer. Quer dizer, quando a gente descobre alguma coisa, mesmo depois de adulto, vibra tanto quanto quando a criança descobre como é que funciona a caixinha de música, né? Este prazer relacionado com o conhecimento, eu acho que ele é autônomo, ele pode ou não estar contaminado com a vaidade, e o legal é quando ele não se contamina com a vaidade, porque contaminado com a vaidade, ele se torna perigoso e, eventualmente, inclusive a serviço de fins agressivos, porque, infelizmente, não são poucas aquelas pessoas que usam o seu conhecimento para humilhar também, para tripudiar, para fazer do conhecimento um uso parecido com aquele que os milionários podem fazer com os seus carrões, com os seus iates, com os seus helicópteros, ou seja, se sentir superior e usar isso como instrumento de humilhação das outras pessoas. E transformar este conhecimento em atividade aristocrática outra vez. Não há nada mais democrático do que o conhecimento. Não há nada mais importante do que difundir o conhecimento para todas as pessoas, ou pelo menos tentar, inclusive, recriar essa atmosfera de curiosidade, inquietação e gosto pelo saber, que existia mais do que existe hoje, porque várias coisas contribuíram negativamente, infelizmente, nesses últimos tempos, inclusive o empobrecimento das relações diretas entre as pessoas. Eu era moleque, a gente ia no cinema, depois sentava num café, a gente ia ao cinema porque iam bandos ao cinema. As pessoas andavam em bandos, né? Iam na churrascaria ou no restaurante, bandos, mesas enormes. Isso cada vez tem menos, né? E a gente sentava para conversar sobre o filme, né? Os filmes eram muito intrigantes, é verdade, mas hoje também tem filmes intrigantes, né? A gente aprendia através dos filmes. Alguns cineastas dos anos 50, 60 foram precursores de informação, de conhecimento, inclusive de conhecimento psicológico, né? Então, era uma delícia, porque a gente ficava ali discutindo, conversando, especulando, o que ele quis dizer com isso, com aquilo, etc. Hoje parece que está todo mundo tão acomodado, né, nas precárias informações, que é uma coisa muito triste, porque é uma delícia curtir conversas inteligentes, é uma delícia interagir em torno e em busca de informação e conhecimento, não é? Prazer intelectual tão ou mais relevante em certas horas do que os prazeres físicos, mesmo sexuais, com todo respeito pelos jovens. Mas a gente vai ficando mais velho. Se não curtir também aqueles relacionados com o conhecimento, não é? A vida fica meio difícil, né? As pessoas, moças, talvez não pensam muito nisso, as mulheres principalmente, quando jovens, bonitinhos, muito atraentes, mas um dia esse vício todo vai embora. E é uma delícia poder ter amigos, poder ter graça interior e poder ser atraente por outros caminhos que não seja apenas o da aparência física. É pouco o tempo, mas era o que eu tinha para falar, passei do meu horário usual.
E agora acho que podemos ir para a questão dos debates, né? Já estamos abertos às perguntas, pedimos por favor de terem objetivos e breves para permitirem a todos de fazerem as perguntas. Obrigado. Hoje está fogo a temperatura aqui. Está duro de ficar bonitinho hoje no vídeo, né? Bom, a questão que eu queria colocar é a seguinte. Primeiro, eu achei que você tocou alguns temas particularmente interessantes hoje. E eu queria trazer a questão que existe no ser humano, ao mesmo tempo dessa busca da felicidade. Eu diria até que alguns gostariam muito de estar nesse pelotão que está um pouco mais atrás, digamos, mas essa vontade de estar lá na frente não está ligada a um sentido de imortalidade, de uma certa forma, quer dizer, do sujeito acreditar que ele viveu e que o fato dele ter se destacado, e esse destaque que gera, sem dúvida alguma, todo esse prejuízo, todo esse problema a diferenciação gerando um mal-estar para aqueles que não alcançam, mas não estaria aí também uma vontade de permanecer, de alguma forma, acreditar que viveu e, de alguma forma, atingir um ponto que o tornou, entre aspas, imortal? Eu acho que sim, mas eu acho que mais do que isso, mais do que a questão da imortalidade, eu acho que a grande busca das pessoas pelo destaque, posso estar subestimando esse aspecto da imortalidade, mas acho que a grande busca do destaque é pelo resultado que a diferencia dos outros aqui mesmo, enquanto vivo. Tanto o de natureza financeira mesmo, não é? Porque nós vivemos numa sociedade que privilegia muito aqueles que se destacam, e se destacam segundo critérios de valor e de atividade muito duvidosos. Porque é uma sociedade que privilegia certos tipos de destaque e não privilegia outros. Certos tipos de atividades são muito envaidecedoras e são motivo de grande vamos dizer, importância, e não pela importância social efetiva que tem, mas pelo modo como se faz a remuneração. Então nós vivemos num mundo hoje onde o jogador de futebol, ou o atleta profissional no mundo inteiro, é muito mais bem remunerado e muito mais importante do que o professor, né? O que é uma discrepância dramática, se você pensar. Muitíssimo mais importante do que o bombeiro. O bombeiro só fica importante na hora, naquela horinha da tragédia, e depois todo mundo esquece do bombeiro, né? Pessoas, em geral, o médico é muito mais importante do que o enfermeiro ou a enfermeira. E, na realidade, quem toca o dia a dia dos hospitais são eles, os enfermeiros e não os médicos, né? A importância desses personagens é minimizada pelo fato de que eles não têm notoriedade, principalmente financeira, né? E sem nenhum tipo de preconceito, mas hoje o atleta, o chefe de cozinha, o cabeleireiro, o costureiro, os modelos, estes sim são os super-heróis da nossa cultura, e não os bombeiros ou os professores, né? E isto sem, eu volto a dizer, sem falar mal de ninguém, mas há um equívoco no que seja a avaliação da importância. Então, a própria questão da importância e da notoriedade, ela é cultural, ela é definida por valores em cada momento, e não sei se as pessoas ou os atletas buscam esse destaque, essa notoriedade, principalmente atrás da imortalidade, não é? Eu acho que eles buscam mesmo a grana e as moças, né? As moças parece que mais até do que a grana, entendeu? Pelo menos é o que a gente consegue ver, acompanhando indiretamente a vida deles. Evidentemente que podem existir alguns personagens que talvez tenham um pouco mais de consciência de que através da sua obra eles se imortalizam, escritores, alguns músicos, né? Atores, mas eu acho que não são estes só os que buscam hoje destaque e notoriedade. Todo mundo tem buscado. E nós vivemos numa sociedade que estimula isso, porque só recompensa aqueles que se destacam. Eu digo recompensa financeiramente
e recompensa financeiramente e também com sucesso e admiração pelo sexo, no sexo oposto, o que é um tipo de recompensa também muito relevante para, principalmente para os homens, não é? Então eu não sei se o problema da imortalidade é tão importante quanto o problema de você se sentir melhor e por cima das outras pessoas aqui na Terra mesmo, não é? A questão da imortalidade é um problema de alguns poucos espíritos, viu? Porque a maior parte dos espíritos ou não acredita mesmo nisso, ou tem certeza na imortalidade. Então não tem muita preocupação em se usar a sua... O que existe é isso, isso eu penso, que é a insignificância cósmica. O fato de nós, cosmicamente, não termos grande importância, faz com que a gente queira muito ou queira mais o destaque aqui perante os nossos pares. Isso sim. Olá. Estou ouvindo. Só estou Queria dizer, em primeiro lugar, que é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui compartilhando conhecimento, aprendendo. Muito obrigado. Legal. Na semana passada eu saí daqui com um sentimento um pouco negativo, porque eu achava que estava perdendo muito tempo com o amor. Né, do jeito que você colocou, aquele prazer negativo. Hoje eu já saio mais contente. Existem prazeres positivos relacionados ao sexo e ao conhecimento. Minha pergunta é bem pontual na questão da sexualidade. Será que o caso feminino, da excitação feminina, isso eu já ouvi alguém falar, do mesmo jeito que para nós homens está ligado ao estímulo visual, sensorial visual, será que para as mulheres não está ligado ao sensorial auditivo? Isso aqui falam os paqueradores, né? Os paqueradores gostam de dizer que as mulheres gostam que com uma boa conversa, né, elas falam sim, não é? Mas na verdade elas nunca foram atrás desse sexo por telefone, por exemplo, entendeu? Então quem foi atrás do sexo por telefone foram os homens outra vez. Então os homens parece que o sexo para eles entra por vários caminhos. As moças realmente gostam de perceber que os homens estão encantados por elas, né? O desejo visual feminino, se existe, é uma raridade, ou pelo menos é minoritário e menos relevante. A cultura sabe disso e estimula muito, e sempre estimulou a vaidade feminina. As mulheres se arrumarem, se embelezarem, usarem roupas provocantes, fio dental na praia, não é? O fio dental na praia é uma covardia, não é? Contra os homens, não é? E o pior é que os homens têm que, quando acompanhados, têm que fingir que não estão notando nada. Né? Então eles têm que olhar tudo aquilo e fazer de conta que nem perceberam. Uma vez, tinha uma época, isso não apanha, é claro. E a culpa é do homem, que fica olhando para todas as mulheres assim, que ele é um safado, entendeu? Você sabe que eu estava no Rio de Janeiro, há uns 20 anos atrás, em frente. Eu estava lá porque eu tinha ido fazer um programa de televisão, não estava lá passeando, mas era dia de semana. E fui dar uma voltinha na praia, estava lá sentado um pouco, e tinha uma moça fazendo topless, com os seios de fora. Né? E realmente tinha alguns rapazes por perto, inclusive um se levantou, encheu a mão de areia e jogou areia em cima dela. Né? O que certamente seria visto como um sinal de absoluta indecência da parte do homem, indevido comportamento agressivo. Isso mostra, inclusive, uma certa raiva que os homens tinham mais do que têm das mulheres, pelo fato de elas serem tão atraentes aos olhos deles. Né? Provocava uma inveja nos homens. As mulheres sempre provocaram inveja nos homens. Quer dizer, a tal da inveja do pênis que as mulheres têm, primeiro não são todas, é só um certo grupo. Mas a inveja que os homens têm do poder sensual feminino são todos que têm. Né? Então a inveja primeira é a masculina, tanto que talvez em função dessa inveja excluíram no passado, tudo é no passado, porque isso está mudando muito. Mas isso está mudando, mas não quer dizer que resolveu o assunto da sexualidade. O assunto da sexualidade provavelmente ainda faltam alguns séculos para se resolver. Se é que tem solução. Eu sempre acho que tem, porque na minha cabeça tudo que ainda não resolvemos não quer dizer que não tenha solução, quer dizer apenas que ainda não resolvemos. Né? Mas por enquanto não resolvemos nada.
E esse cidadão, né? E na época o discurso, esse que jogou a areia em cima da mulher, o discurso era esse: a mulher tem direito, né, de se exibir livremente, porque o corpo é dela, etc. Né? Esse discurso que até certo ponto ainda está em vigor hoje em dia. Mas que muita gente já começa a botar em dúvida. Eu, pessoalmente, sempre achei que o direito aí das mulheres é duvidoso, porque esse direito seria absolutamente legítimo se os homens não tivessem o desejo visual. Mas se elas se exibem deste jeito, provocam o desejo dos homens. E depois não podem ficar achando que os homens têm que aprender a não sentir nada quando vem uma mulher com os peitos de fora. Né? Porque isso é uma hipótese, mas não é garantido que seja assim. Né? E o indivíduo pode sentir desde desejo até raiva, como foi o caso desse aí. Ou os dois. E talvez seja uma das variáveis através das quais se tenha definido esta associação entre sexo e agressividade, que é tão forte na nossa cultura. Então eu acho que as mulheres se excitam mesmo ao se perceber atraentes. E gostam loucamente de se perceber atraentes, mesmo quando muito casadas e felizes no casamento. Entendeu? Porque as mulheres casadas e muito felizes no casamento, nem por isso mudam muito o seu jeito de vestir. E nem de frequentar a praia. Não tenho nada contra, não. Só estou registrando. Não é? E não acho que isso é machismo. Não é? Porque se o mundo fosse mesmo masculino, e se o poder fosse masculino de verdade, as mulheres usavam burca. Que é para não provocar os homens, para o bem dos homens. Não é? Não? Não usavam burca? Fazia o quê para agradar os homens? Oi, doutor, boa noite. Oi, Flávio. Oi. Eu queria perguntar para o senhor, com relação à questão que o senhor levantou, da falsidade do homem, quando os verdadeiros amigos, quando está na maratona, correndo lá naquele ambiente agradável, e a sociedade, como ela influencia a gente a se apresentar de uma forma verdadeira e a essa competição, a se apresentar de uma forma mais, não sei, de uma forma mais falsa, de uma forma mais tal vulnerável, não sei. Como isso é hoje? Entendi. Não. Objetivamente. Não, sim. Como o homem é hoje, ele é falso, porque na natureza primitiva ele era mais, sendo primitivo, ele era de uma forma mais natural, ele agia mais de acordo com os sentimentos, com os instintos. Mas e hoje não. Então, peraí, já entendi. Não é isso, quer dizer, não é que quando você ataca as mulheres você é verdadeiro e quando você respeita as mulheres você é falso. Não é? Espera um pouquinho, o que aconteceu aí? Não, deixa ela falar mais um pouquinho, que ela vai explicar. Mas fala objetivamente. Porque na sociedade primitiva, os homens agiam por instinto. E hoje, na sociedade, com toda essa mente, essa competição, a gente é influenciado a agir de uma maneira diferente do que a gente é, do que a gente sente. E isso torna a gente falso. Então, eu entendi isso que você falou. Não é verdade. Isso torna a gente não primitivo. O fato de ser não primitivo não quer dizer que eu virei falso. Né? Não, eu posso... porque o homem tem instinto, mas o homem tem razão também. Né? E a razão não é um aspecto que torna o homem falso. Né? Falso é o indivíduo que fala A e pensa B. Né? Agora, o indivíduo pode ser perfeitamente civilizado, educado, porque o fato de eu ter desejo visual pelas mulheres e ter vontade de atacá-las, não quer dizer que eu sou obrigado a atacá-las, entendeu? E não quer dizer que eu ao não atacá-las, eu estou sendo falso. Eu, na verdade, estou agindo de modo respeitoso. Né? Ou seja, o outro é um ser livre que eu tenho que aprender a respeitar. Quando eu falei mesmo dessa coisa da aparência das mulheres, eu falei só o seguinte, que as mulheres podiam dar uma mãozinha para os homens, entendeu? Não se exibindo exageradamente, porque fica mais difícil para os homens
maneirarem os seus ímpetos. Não é? Mas não, só isso, não estou pedindo que as moças deixem de ser atraentes e nem que os homens, só porque sentem desejo, têm que ir lá atacar. Não é? Isso não é ser falso, isso é ser civilizado. Civilizado significa que o homem incorpora, além da sua biologia, incorpora usos e costumes de uma comunidade, incorpora as regras da sociedade na qual ele vive e incorpora também a sua própria racionalidade. Eu acho que nós temos mais ou menos a mesma idade, apesar do senhor ser bem mais novo do que eu. O senhor... Pois sim. Pois sim. O senhor falou muitas vezes sobre esporte, sobre maratona, sobre a democracia corintiana, essas coisas todas. O senhor deve ter sido um atleta quando jovem. Claro que não. Não? Nunca pensou em fazer esporte? Nunca tive competência para isso. Né? Eu, como todo mundo, eu fui me dirigindo para as áreas onde eu ia bem e fui deixando de lado as áreas onde eu não ia tão bem. Correto. Né? Não, é por isso que eu queria perguntar se o senhor foi um desportista frustrado ou não. Então, não fui nem frustrado, não fui. Ok. Não você partiu para a vida acadêmica, é isso que eu queria saber. Não fui nem desportista nem frustrado. Ok. Eu fui eu era um adolescente gordinho, totalmente desinteressante, e que a única coisa que eu sabia era conversar, ler, essas coisas. Então fui estudar. Servia para nada, fui estudar. Flávio, você falou bastante sobre prazeres aristocráticos, que foi muito interessante, que eu não tinha essa ideia, mas teve um ponto que me deixou com uma dúvida, né? Você fala em intelectualidade, quer dizer, você vai vir aqui, por exemplo, num espaço como esse, ter um carro, ter também um lado mais monetário, mas você falou muito em a pessoa usar isso como vaidade e massacrar o outro. Olha, eu tenho um carro, você não tem, eu tenho dinheiro, você não tem. Mas a pergunta é, o fato de eu ter um bom carro, ou querer me intelectualizar, ficar bom, eu estou ofendendo a pessoa ou ela que se sente ofendida por isso? Quer dizer, o fato de não ter esses prazeres aristocráticos não faria a sociedade ficar absolutamente medíocre? Quer dizer, todo mundo querer não ofender o outro, porque o outro vai se sentir ofendido? Então, muito apropriada a sua colocação e muito importante mesmo. Na verdade, eu não tenho, o que eu tenho como desconforto é que uma sociedade estimule e determine como aristocráticos, como prazeres, só os de natureza aristocrática. Porque, de repente, o indivíduo, para ter determinado tipo de reconhecimento ou sucesso, ele passa por cima de outros valores dele mesmo e, às vezes, da própria sociedade, pelo menos daquilo que é o discurso oficial da sociedade, para atingir objetivos de notoriedade pessoal. Então, o indivíduo rouba, o indivíduo mente, o indivíduo faz coisas duvidosas, né, para atingir posição, para atingir notoriedade ou destaque. E aí, porque a notoriedade ou destaque na sociedade aristocrática, ela vale a pena, ela compensa vamos dizer assim, o prejuízo moral que o indivíduo teve ao agir desta maneira. Isto me desagrada profundamente. Entendeu? Me desagrada profundamente uma sociedade que valoriza muito mais certo tipo de profissional do que outros, que deixa em segundo plano o gosto e o prazer por aprender e só deixa em primeiro plano as pessoas que conseguem usar este conhecimento de uma forma extraordinária que chame a atenção de todo mundo. Me aborrece uma sociedade que amplifica e valoriza excessivamente a aparência física, o consumo, né? E deixa de lado a felicidade sentimental, as virtudes de caráter, o indivíduo ser amante
do conhecimento, porque o amor ao conhecimento não tem obrigatoriamente a ver com o exibicionismo. O indivíduo que gosta realmente de aprender, de ler, de ir no cinema, ele não tem necessidade de contar para os outros que ele é melhor que eu, os outros por causa disso. E o fato dele ir ao cinema, ou dele ler ou aprender as coisas, não significa que outros não possam ir também. Não é? É aberto para todo mundo, não é uma coisa tão cara e tão difícil de ter acesso. Não é? O cinema, o filme, a boa música, as conversas interessantes, os livros, as leituras, tudo isso, para mim, é democrático, não é aristocrático. O que eu vejo como aristocrático é beleza, porque isso aqui não tem jeito de todo mundo ter, riqueza desmedida, porque não tem como você não segregar um pequeno grupo para ser da categoria dos lindos e o resto vai ser gente comum. Então, o que eu acho é que as pessoas comuns, né, nestes aspectos, não deveriam ser tratadas com tanta indiferença. E uma sociedade valorizar tão apoteoticamente os grandes atletas, as grandes beldades, as grandes fortunas, e desqualificar o professor, por exemplo, não precisava. Né? Eu acho que esse é o ponto do democrático. Quer dizer, o professor, bom caráter, bom amigo, leal, dedicado ao seu mistério, etc., deveria ser tratado com respeito maior do que é. Talvez um pouco mais próximo, sim, da atenção que se dá aos modelos e aos cabeleireiros e às outras pessoas. Não tem porquê você diferenciar isso de uma maneira tão dramática, entendeu? Que esses são super-heróis e o professor, o enfermeiro, o bombeiro, ou o médico comum, as pessoas normais. Agora, evidentemente que há uma certa disputa sempre entre as pessoas comuns também. E sempre essa disputa é de dois tipos. E são sempre dois tipos. É pena eu não ter tempo para falar tudo aqui, mas no livro está tudo lá. Que é o seguinte, você tem uma competição com você mesmo, em que você sempre gosta e quer progredir, quer avançar, quer ficar melhor do que você era. E se você não tiver essa sensação de que você hoje está melhor do que há 5 ou 10 anos atrás, você está mal da vida, porque você não está andando para frente. Né? Mas não andar para frente significa apenas que você progrediu profissionalmente, financeiramente e que você melhorou o seu carro. Também não tenho nada contra o carro. Entendeu? Desde que você realmente curta o carro e não use o carro como um instrumento de humilhação e de agressão contra terceiros. Porque tem gente que curte verdadeiramente o carro. E aí é uma maravilha, não tenho nada com isso. Né? Tem gente que curte verdadeiramente uma moto bonita, etc. Gosta de andar, gosta de velocidade, gosta de no sábado ir fazer crossing, aonde que seja. Isso aí é a coisa mais inofensiva que tem. Agora, o indivíduo que fica desfilando com o carrão em certos lugares, de propósito, com o intuito de, eu sou um vencedor e vocês são coisa nenhuma, aí ele está usando aquilo como instrumento de humilhação. E aí o outro se sente humilhado por razão do humilhador. É evidente que eu, tendo conseguido determinadas coisas na vida, outros que conseguiram menos podem ou admirar e valorizar e até curtir a minha pessoa e os meus resultados e podem me hostilizar, me invejar, etc. Mas aí é problema da pessoa, não é o meu. Se eu estiver usando a minha, vamos dizer assim, competência para humilhar, então eu sou o agressor. Agora, se eu sou como eu sou, e por ser como eu sou, as pessoas ficarem incomodadas comigo, aí é problema delas. Então, eu acho que tem uma clara diferença entre as duas coisas. O que não pode é botar tudo num saco só. Sempre o problema é daquele que é o invejoso, entendeu? Porque quando o indivíduo fica desfilando por aí, com coisas que outros não podem ter, e fica realmente para lá e para cá com isso, ele está querendo, sim, humilhar as outras pessoas. Doutor Flávio, eu entendi pelas suas colocações que... Um pouquinho mais alto, por favor. Que a vaidade seria um subproduto da sexualidade, né? E seria, na verdade, um inimigo, vamos dizer assim, do desenvolvimento dessa felicidade que você chama democrática, né? E a minha pergunta seria o seguinte: a vaidade é algo que deve ser totalmente banido do nosso interior? É algo que eu tenho que lutar contra? Ou, em alguma medida, ela se torna saudável? Naquela medida onde, eventualmente, eu faço uma comparação até contigo e vou procurar ler esse final de semana para me desenvolver, melhorar, enfim. Existe algum ponto que a vaidade é saudável ou ela é algo que
que é uma antítese dessa felicidade democrática que o senhor coloca? Então, eu não sei se eu saberia responder exatamente, porque até se ela não for saudável, você vai ter que conviver com ela, porque ela não vai embora por decreto, né? A vaidade, se você quiser bani-la, você não vai conseguir. Então, nós vamos ter que aprender a conviver com ela, talvez de uma forma a menos nociva possível. Não sei se ela tem aspectos propriamente positivos, né? Ela talvez tenha tido aspectos positivos no sentido seguinte, que talvez nós tenhamos saído da Idade da Pedra, estejamos onde estamos, como história, como civilização, um pouco em função dessas coisas que impulsionam as pessoas a se destacar, a ter notoriedade, não é? Agora, isso não é obrigatoriamente uma coisa boa. Isso é um fato. Não é também uma coisa ruim, é um fato. Ou seja, é parte do instinto sexual. Instinto sexual você não decreta o fim dele, não é? Por favor. Não, eu fico ouvindo vocês aí. Não dá para fazer isso daqui a pouquinho? O instinto sexual, ele não vai embora. A vaidade faz parte. Se você quiser abandonar ou abdicar totalmente da vaidade, você estará construindo talvez uma versão maior ainda da vaidade, que é sabe, a renúncia total às vaidades seria a suprema vaidade, aquela de você deixar de querer ser humano para virar santo. Não é? É impossível não existir vaidade. O problema na minha cabeça é quase assim: como é que a gente faz para gerenciar isso, para que a gente não viva uma sociedade, uma história fundada na vaidade? A história da humanidade é muito voltada para isso. Se você pegar os textos que trabalham sobre a origem das desigualdades, quase sempre existe esse negócio de um homem querendo fazer algum feito maior do que os outros com a finalidade de impressionar ou seus pares, ou principalmente o sexo oposto. Entendeu? Então, talvez isso tenha sido o grande motor da evolução. O que não quer dizer que seja uma coisa boa, porque a evolução vem se mostrando duvidosamente boa também. Não é? É assim que nós temos conseguido fazer. Eu, na minha cabeça, eu penso sempre assim: já que a vaidade vai ter que estar presente mesmo, e pelo jeito em tudo, você sabe, no Eclesiastes, no Velho Testamento, começa assim, né? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. É bom também dizer que a palavra vaidade tem uma origem etimológica parecida, ou a mesma origem etimológica que a palavra vã, que é vazio. Então, a vaidade é uma coisa que está presente em tudo e é uma grande bola de sabão, entendeu? É um nada. Vaidade é um negócio, um frisson que você sente assim quando alguma coisa te acontece, ou quando, sei lá, você está uma moça bonita, está andando na rua e alguém olha para ela sente um trequinho. Pronto, acabou. A vaidade é isso só, essa cosquinha aí. Né? É pouco. Mas tem sido o motor da humanidade. Não é? Pelo menos segundo o Eclesiastes. Não é? E é vazio. Quer dizer, quem viver por conta da vaidade vai viver num vazio. A vaidade eu vou falar mais na semana que vem. Mas, de todo modo, só para dizer o seguinte, na minha cabeça eu penso assim: a vaidade é inexorável? É. Então eu tomo as decisões da minha vida, vaidade à parte. Ou seja, antes de tomar uma decisão, eu vou perguntar para mim se eu estou fazendo aquilo por vaidade ou se aquilo tem alguma outra finalidade, utilidade, serventia, para além de eu buscar notoriedade e destaque para mim. Se eu reconhecer naquela ação alguma coisa a mais do que essa minha frisson pessoal, quer dizer, utilidade, serventia, real, consistência, então eu decido fazer aquilo. E aí deixo a vaidade montar em cima, entendeu? Eu não vim aqui por causa da vaidade. Mas não vou negar que me envaidece chegar aqui e encontrar a casa cheia. Né? Mas eu não vim aqui para fazer um show de vaidade. Eu vim aqui porque eu achei que eu tinha alguma coisa de útil para contar para vocês. Agora, já que eu estou aqui, né, se vocês quiserem gostar de mim, eu fico muito contente. Você sabe que eu tinha uma observação do Santo Agostinho, que eu acho que sobre a vaidade é sempre bom colocar. Ele dizia mais ou menos assim, traduzido para a linguagem de ignorante minha,
ele dizia mais ou menos assim: adoro quando eu falo as coisas e todo mundo me aplaude. Detesto quando me vaiam. Mas jamais mudei uma vírgula dos meus pontos de vista para que eu fosse aplaudido ao invés de vaiado. Ou, entre a vaidade e a verdade, eu não tenho dúvida o que escolher. Eu digo para você que eu pessoalmente penso e ajo da mesma maneira. Não vou negar que gosto dos aplausos, mas nunca falei uma coisa com esse objetivo. Tudo que eu falo eu acredito mesmo. Pode ser uma maior asneira, isso sim, porque a asneira nunca me faltou, né? Mas mentira eu não faço. Boa noite. Meu momento de vaidade, de glória. E fez me lembrar, né? A verdade vos libertará. Então, tomara que a minha pergunta tenha um pouco de verdade. Toda essa conversa me fez lembrar um pouco dos contos de fada, né? E um que me fez lembrar muito é justamente a Roupa Nova do Rei. O que é? A Roupa Nova do Rei. Já ouviu? Roupa. Do rei? Isso, a Roupa Nova do Rei. E eu não sou muito bom de contos de fada. É que eu sou educadora, eu também não sou muito boa, mas assim. E li essa semana na internet, eu ouvi no jornal, não queria nem comentar o assunto, mas vamos comentar, porque tudo que você falou acho que é interessante. As escolas britânicas estão preocupadas que se criem contos de fada para que os professores tenham argumentos para lidar com as crianças e para falar da questão gay. Então tem o rei, né? As duas princesas, umas coisas assim, tudo bem. E aí, tudo isso que você está falando, eu me remeto a uma pergunta. Será que a gente está entrando no processo de vingança masculina, com essa história dos homens, por exemplo, os cabeleireiros, quem dita a moda, geralmente são os homens, né? E colocam a gente em situações tão ridículas e a gente paga uma fortuna para usar um cabelo maravilhoso, uma roupa mais esquisita ainda, que são os adornos, né? Então, eu não sei que tipo de revolução está acontecendo aí e que tipo o que nos espera na educação, né? Que a gente tem, porque o que eu acho assim, não é preconceito, mas não cabe a cada pessoa que a sua história de vida decida o que ela vai querer fazer disso tudo que você disse. Se ela vai ser mulher, se ela vai ser homem, se ela vai ser feliz, se ela vai ser vaidosa. Eu não sei se eu consigo... De tudo que você me disse, a minha pergunta é essa. Foi clara? Tá Falei bom. Demais? Tchau. Falou demais, não foi muito clara, mas acho que dá para a gente entender minimamente. Não, eu acho o seguinte, vingança dos homens, não sei. Eu acho que, na verdade, existe uma luta desesperada no mundo para que as pessoas se destaquem e busquem algum tipo de notoriedade. E essa busca de destaque e notoriedade pode margear o ridículo de fato. Mas esse assunto mais extensamente eu vou falar na semana que vem, porque a vaidade é certamente um grande inimigo da felicidade humana. Principalmente quando atinge proporções como vem atingindo. E vou tentar, talvez, um pouquinho falar na próxima vez sobre para onde é que caminham as coisas nessa área e que definitivamente não é um caminhar muito bom nem muito positivo, mas enfim, isso é conversa da semana que vem. Sim. Professor, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer umas colocações, mas a respeito da palestra anterior, que num dado momento o senhor colocou que, com uma estranheza, que a gente pudesse amar-se a si próprio, considerando o estado de desamparo. Então, eu gostaria de colocar essa pergunta assim: como fica o primeiro mandamento da lei,
que diz amar a Deus sobre todas as coisas, mas diz, e ao próximo como a si mesmo. Em relação à colocação de que o amor é uma felicidade negativa. Por outro lado, o amor ao próximo e mesmo a amizade parece um tanto dependente de uma autoestima. A autoestima resultaria de um ambiente familiar que ele tenha suprido suficientemente o seu estado de desamparo primitivo? Por outro lado, o estado de desamparo traz no bojo uma dependência que busca completude. Haverá um caminho para a conquista de uma liberdade interior? Essa pergunta realmente é da semana passada e é extremamente intrigante. A questão do mandamento, que é a única parte que dá para que deu para eu acompanhar, porque depois eu me perdi um pouco. Né? E sobre a autoestima eu vou falar de novo também na semana que vem, porque esse é um tema extremamente relevante. A questão é terminológica. Você sabe, eu não sei exatamente como a questão da tradução, eu também não sou entendido em Bíblia e nem em traduções bíblicas das línguas originais ou do grego para o português, etc. Mas eu acho o seguinte, amar tem dois significados, né? Aliás, tem muito mais do que dois significados. As pessoas usam a palavra como sinônimo de dar, como sinônimo de cuidar, como sinônimo de ação, portanto. Né? Amar, eu já ouvi muita gente dizer, amar é dar. Né? Amar, e na realidade, amar para mim é um sentimento que a gente tem por aquela pessoa cuja presença provoca em nós um aconchego. Então você tem que usar e pensar na palavra amor de acordo com a minha conceituação, e não estou negando que existam outras formas de conceituar a palavra amor. Na Bíblia, na minha opinião, o conceito é preservado e respeitado por mim integralmente no sentido seguinte: dar a si e ao outro tratamento equivalente. Isso há anos que em toda a minha reflexão moral eu opero e penso nesse aspecto, contra qualquer tipo de egoísmo e contra também qualquer tipo de generosidade, porque cuidar do próximo do mesmo modo que a si mesmo significa que eu e o próximo estamos em igualdade de condições perante eu mesmo nos meus critérios. Agora, isso não sei se obrigatoriamente significa que eu me amo, né? Pelo menos dentro da minha conceituação de que amor é um sentimento que eu tenho por alguém que provoca em mim a sensação de aconchego. Agora, o que existe é um respeito pelo outro idêntico àquele que eu devo atribuir a mim mesmo. Sendo isto uma raridade. Esse mandamento, por enquanto, é uma teoria, porque a maior parte das pessoas ou cuida mais do próximo do que de si mesmo, ou cuida mais de si mesmo do que do próximo. Cuidar, não amar. Amar é uma palavra ruim do meu ponto de vista. Mas, como eu disse, que sou eu para ficar discutindo a palavra bíblica. Não é? Eu apenas usei a palavra amor com um significado específico e, dentro do significado específico, amar a si mesmo. Porque, na verdade, quando as pessoas usam a expressão eu me amo, elas não usam nesse sentido bíblico também. Elas usam no sentido muito safado do egoísmo, entendeu? Elas usam no sentido que eu sou uma coisa muito importante. E não é isso que está escrito na Bíblia. Então, acho que o meu modo de pensar é mais próximo do pensamento bíblico do que a maneira como as pessoas costumam usar a palavra eu me amo. Não é? O amor por si mesmo, na verdade, inclusive o amor por si mesmo é uma expressão que na psicanálise acontece por força, a tal do narcisismo, que é um termo que eles mesmos não sabem o que fazer com esse termo, que para mim é muito simples o que fazer com o termo abole, porque ele tem 5 significados, tudo que tem 5 significados joga no lixo porque não serve para nada, só não serve para mal entendido. Né? É egoísmo, é vaidade, porque na psicanálise não existe a palavra vaidade, só existe narcisismo. Né? E, na verdade, quando existe alguma coisa de mim por mim mesmo, eu sinto um negócio em mim mesmo, existe, só não é amor, é erótico. Esse frisson que eu sinto
ao me exibir, né, no caso, certamente das moças bonitas, muito mais do que os moços, essa coisa de chamar a atenção, de atrair o olhar, isso é um frisson consigo mesmo que é de natureza claramente erótica. Não é eu me amo, é eu me. E também não é eu me desejo, porque não posso ter desejo por mim. Desejo exige objeto externo. É eu me excito comigo mesmo. Eu me excito comigo mesmo. Quer dizer, existe um fenômeno meu comigo mesmo. Só que ele é de natureza sexual e não sentimental. Então, eu por isso também não gosto que use a expressão eu me amo, porque vai parecer que sexo e amor são outra vez a mesma coisa, e para mim são coisas completamente diferentes. Né? Então, essa é a razão pela qual eu defino o amor com precisão e não respeito essa expressão bíblica ao pé da letra, apesar de que eu acho que respeito ela com muito mais rigor do que quando as pessoas usam a expressão eu me amo. E também não gosto com a expressão eu me amo porque as pessoas usam assim: para amar o próximo eu preciso primeiro amar a si mesmo. E aí, como ninguém ama a si mesmo, ninguém precisa amar o próximo e avacalha tudo. Entendeu? E respondendo a sua pergunta sobre a autoestima, porque a autoestima seria a mesma coisa, na minha linguagem, que amor por si mesmo. Quer dizer, eu me avalio de uma maneira legal. Como ninguém tem boa autoestima, não pode amar o próximo, porque não ama a si mesmo. E aí todo mundo pode ser agressivo e grosso com o próximo. Então, amar o próximo como a si mesmo é uma expressão que não esteve a serviço das melhores causas ao pé da letra como foi usado. Né? A autoestima, ela pressupõe um bom juízo a meu de mim a meu respeito, que não é obrigatoriamente amor. E não há necessidade de eu me amar ou ter uma boa autoestima para amar o próximo. Para eu amar o próximo, basta o próximo ou amar uma pessoa em particular. Para eu amar uma pessoa em particular, basta eu ser carente. Ser carente significa ter a sensação de desamparo. Porque carente também é uma palavra que todo mundo usa. Fala, sou muito carente, sou muito carente. Como se existisse muito carente, médio carente e pouco carente. Todo mundo é carente. Carente é igual nariz. Todo mundo é carente. E, portanto, ninguém pode usar a palavra carente como instrumento de para faturar nada de especial. Não é? A palavra carente significa eu tenho uma sensação de incompletude ou de desamparo em mim mesmo. E, portanto, eu preciso, ou gosto, ou quero um aconchego. E esse aconchego vem através da outra pessoa. Se eu fosse completo em mim mesmo, tivesse uma ótima autoestima e não fosse nada carente, ou seja, não tivesse nenhuma incompletude, eu não amaria. Ou seja, é o inverso. Quem estiver super, super, super bem consigo mesmo, dispensa o amor. É que esse ser não existe. Só para quem curte, não é? Há um bom número de pessoas que não acham muita graça na atividade física e uma boa quantidade de pessoas, mesmo os que praticam atividade física, só acham graça em ter terminado a atividade física. Adoram ter feito ginástica, né? Que realmente é um momento de glória, né? Diário para quem pratica todos os dias. De todo modo, existe uma diferença grande também entre atividades físicas de caráter competitiva e atividade física não competitiva. Né? Nas corridas, por exemplo, assim como na dança, né? Dança de salão, tem cursos, aulas de dança de salão. É evidente que as pessoas que vão fazer um curso de dança não têm a menor pretensão de se tornar bailarinos profissionais. As pessoas que vão correr, ou aprender, ou treinar para correr maratonas, não têm a pretensão de ser corredores profissionais, a não ser aquele pequeno grupo do pelotão da frente. Não é? A turma que vai atrás está lá meio de gaiato, está lá de brincadeira, está lá para curtir a atividade esportiva propriamente dita, está lá para se exercitar e, obviamente, talvez até para conseguir algum avanço em relação aos resultados dela mesma no ano anterior, ou no momento anterior. Ou seja, uma disputa consigo mesmo. Então, esse tipo de atividade esportiva não competitiva é, talvez, o prazer corpóreo por excelência, porque quando surge o elemento competitivo, nós estamos falando já de um ingrediente complicado que tem a ver com a vaidade, que eu vou falar daqui a pouco, e em todo lugar, falar um pouco hoje e um pouco na semana que vem.
Em todo lugar que a vaidade se mete, as coisas só se complicam. Né? Eu sei que nós vivemos num mundo que valoriza muito os esportes competitivos, inclusive aquelas pessoas que, por aptidões especiais ou por... Hoje vamos falar essencialmente dos prazeres positivos. Né? Eu também já tinha avisado a vocês, eu tinha tentado registrar que, na maneira como eu tenho tentado classificar a felicidade e os prazeres, né? Existem prazeres negativos, que são aqueles que nos fazem vir de um estado de sofrimento para o ponto de equilíbrio, e o prazer, ou os prazeres positivos, correspondem àqueles nos quais a gente começa já do estado de equilíbrio, ou seja, começa do zero. Não há a necessidade de nenhum desconforto prévio para que a gente possa usufruir dessa sensação de prazer. Ou seja, não são prazeres que funcionam, portanto, como remédio para nenhum desconforto prévio. São prazeres efetivos e que talvez correspondam essencialmente àquilo que a gente poderia chamar de momentos felizes, ou seja, não o estado de felicidade que corresponderia ao ponto de equilíbrio, mas os momentos felizes são aqueles declanchados ou desencadeados por acontecimentos de caráter positivo, aqueles que nos pegam numa hora boa, quando está tudo em ordem. Do ponto de vista da tradição psicológica, os prazeres positivos são sempre ligados à sexualidade. Né? E talvez por isso, na teoria psicanalítica, o sexo tenha ganho essa importância extraordinária, né? De ser a fonte básica do prazer, da ação, do movimento, das coisas que sejam para além de fugir só do sofrimento e da dor. Né? Seria o único desequilíbrio sentido como prazeroso, né? O desequilíbrio ligado à excitação sexual. Esse não é exatamente o meu ponto de vista, mas certamente o sexo representa papel fundamental nas coisas relacionadas com os prazeres positivos e, por um caminho que eu vou explicar já já, ele participa de tudo. Né? O sexo é certamente uma das coisas que até então podiam atacá-la. Não é? E esse homem que é o marido opressor, teoricamente, passa a ter a função também de guardião da mulher, ou seja, leão de chácara. Né? Então, quando o homem puxa a mulher pelos cabelos e enfia ela na sua toca, né, na Idade da Pedra, ele começou a prestar serviços à mulher, né? Porque ele passou a ser o único que vai ter direitos sobre ela, mas com o dever de zelar pelo bom comportamento dela. E, portanto, já liberava ela do assédio de um enorme número de outros homens que pudessem se interessar por ela. Todo mundo sabe que nesses últimos 20 ou 30, talvez 40 anos no máximo, e não mais do que isso, as mulheres ganharam também o direito que não tinham de dizer não ao próprio marido. Né? Isso era um dever conjugal até muito pouco tempo atrás, e agora nem para aquele que é o guardião ela é obrigada a dizer sim. E, portanto, a condição feminina só melhorou. Se a feminina melhorou, a masculina talvez não tenha melhorado na mesma proporção. Né? De todo modo, os prazeres positivos, e principalmente os prazeres corpóreos, não são só de natureza sexual. Ao sexo eu volto já já. Eu gostaria só, antes disso, de dizer que existem alguns outros prazeres ligados à atividade física, atividade muscular mesmo. Não é? Talvez porque em certa quantidade e intensidade a atividade muscular libere certos hormônios cerebrais parentes da morfina, que são as chamadas endorfinas, e que provocam um grande bem-estar físico e uma boa disposição geral. Não é? Então a endorfina se libera principalmente por atividade física aeróbica, quer dizer, quantidade bastante ativa de movimentos, em particular com as corridas. Não é? E as corridas são um bom exemplo de um prazer corpóreo importante por causa disso. Evidentemente, os esportes e a atividade física são prazeres mais encrencadas que existe na nossa espécie. Uma coisinha tão simples na origem, né? A gente olha os animais e vê uma coisa simples mesmo, né? Um macho, né, percebe a existência de uma fêmea no cio,
através principalmente do olfato, e esta fêmea no cio provoca no macho uma inquietação que faz com que ele saia correndo atrás dela, né, e tente agarrá-la e copular, e com isso depois encontrar um certo alívio e relaxamento. E este é uma coisa impossível mais simples. Nos humanos, o problema não é olfativo, é talvez essencialmente visual, mas é sempre a mesma coisa. O macho vê uma moça, né, atraente, corre atrás dela, tenta agarrá-la. Né? Na nossa cultura, na nossa sociedade, já a coisa se complica porque ele depende do aval dela para agarrá-la, a não ser que seja um estuprador. Mas na origem, quer dizer, antes da civilização, ele não dependia desse tipo de consentimento. Não é? Eu imagino que numa vida primitiva, o homem se valia da sua superioridade muscular para, né, atacar as mulheres, né, na medida em que ele tivesse sido estimulado visualmente e se sentisse excitado em decorrência da presença dela. Esta condição primitiva, evidentemente, não era muito favorável às mulheres, que, ao longo dos anos, vem conseguindo avanços sucessivos, não é, de melhorar a sua posição. Não é? Talvez a primeira grande conquista feminina tenha sido o próprio casamento, que oficialmente é o momento em que a mulher fica meio escrava de um homem, mas ela fica escrava de um homem e se liberta de todos os outros homens. Que, do treinamento, conseguem resultados extraordinários nos esportes competitivos. Mas não é este o tipo de prazer que me encanta, porque o esporte competitivo e o sucesso numa atividade de destaque, de notoriedade, nós estamos falando das felicidades que eu tenho chamando de aristocráticas, que outra vez eu insisto, são aquelas que são privilégio de um pequenino grupo de pessoas em oposição às felicidades democráticas, aquelas que têm, às quais todos nós temos acesso. Então, é felicidade democrática ou é prazer democrático o prazer que se pode tirar de ser parte de um grupo de corridas não competitivo, quer dizer, parte de um grupo de corridas que se encontra 1 ou 2 vezes por semana, basicamente para correr, né? E não para ganhar, nem para ser melhor que ninguém, para criar atividade física, para criar uma atmosfera quase sempre extraordinariamente rica de amigos, muito agradável, muito cooperativa, que é a atividade dos ambientes onde a competição está fora. No mundo onde a competição entra, as amizades e as relações honestas e sinceras ficam sempre muito prejudicadas, né? Então, eu devo dizer que, mesmo admirando e sendo capaz de apreciar a competência de um grande atleta de ponta, não é este o tipo de atividade física que me parece relacionado com a felicidade propriamente dita, e sim aquela do corredor ocasional ou do corredor do pelotão, do grande pelotão que vai atrás, ou das pessoas que se reúnem 1 vez por semana ou 2 com a finalidade de aprender e aprimorar a dança de salão, quer dizer, atividades corpóreas que criam um ambiente de integração fraterno, um ambiente de aconchego, um ambiente de amigos, né? Amigos, inclusive, muitas vezes verdadeiros. Não, esses ambientes assim, aconchegantes, dificilmente existem em atividades competitivas, né? Que são muito valorizadas